Você tem dormido bem, Heródoto? Pô, depois que você botou essa musiquinha aqui, só falta eu deitar aqui no estúdio e dormir um pouco. Não, agora não. Agora não pode. Não, agora não, daqui a pouco. Mas a pergunta é o seguinte, Priscila. O que acontece com o corpo humano quando dorme pouco? É uma questão interessante e importante. Nós pedimos a gentileza da doutora Andréa Toscanini, médica do Laboratório do Sono e Psiquiatria da Universidade de São Paulo, aqui conosco. Doutora Andréa, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço o convite. Bom dia. Igualmente, muito obrigado. Doutora Andréa, e aí, o que acontece com o corpo humano quando a pessoa dorme pouco, por vários motivos que a gente sempre tem alguma justificativa? Pois é, tem alguns itens rapidamente que a gente pode resumir. Então, primeiro, em relação à dor. Quem dorme pouco sente mais dor, porque a privação de sono, ela ativa vias inflamatórias, ela ativa vias oxidativas e ela atrapalha o sistema imunológico. Então, primeira coisa é que dormir dói. Segunda coisa é que quando a gente priva sono, e aqui eu tô falando até uma noite de sono, né? Não tô falando da privação crônica, que é muito mais grave, a gente come mais. A gente aumenta a nossa ingesta calórica por mecanismos compensatórios, né, das áreas hedônicas hipotalâmicas. Isso faz com que a gente acabe engordando. Então, a pessoa que está privada de sono, ela acaba tendo uma preferência por alimentos mais calóricos, mais gordurosos, doce. Então, embora o sono poupe energia, né, a gente poupa 15% de energia quando a gente dorme em relação à vigília, quando a gente priva sono, a gente come mais, então a gente engorda. Então vamos lá, dormir pouco dói e engorda. Que mais que falta? Em relação ao nosso humor. Então a privação de sono, um dia só de privação de sono, a gente já tem piora da irritabilidade, a gente tem piora do afeto, então a gente tem afeto negativo. E para quem tem traços de personalidade ou predisposição, ansiedade, depressão, a privação de sono também vai lá e dá uma piorada nesse estado de humor. E por final, assim, a cerejinha do bolo, então, finalmente seria que a gente tem um prejuízo cognitivo também. O sono é muito, muito importante para, a gente fala que é o lixeiro do cérebro, porque ele limpa o nosso cérebro de todas as toxinas metabólicas do dia e a gente acorda como que restaurado ou novo, né? O nosso sistema linfático funciona só à noite. Então, assim, resumidamente, dormir engorda, dói e emburrece. Dormir pouco. Ah, louco. Doutora Andréa, quer dizer, para nós como leigo, terrível. Pergunta a senhora Bem objetiva, né? Foi muito objetiva. Eu já comecei a roer as unhas aqui. Mas olha, quer dizer que a gente tem que entender, portanto, que o sono não é apenas uma interrupção do nosso período de vigília, né? É uma necessidade fundamental para a pessoa viver bem. O sono, ele é parte das 24 horas. Não é assim, eu tô acordado e eu descanso. Eu faço tudo acordado e à noite eu descanso. Não, à noite eu faço muita coisa. Então, por exemplo, o sistema imunológico, ele funciona muito mais à noite. Hormônios, hormônio do crescimento, 2/3 do hormônio crescimento é liberado à noite. Então, para as crianças é importantíssimo dormir. Eu estava até brincando com meu marido esses dias. Meu filho nas férias está dormindo tanto, ele deu um mega estirão. Meu marido é endócrino e eu do sono. Eu falei, Malê, deve ser porque ele tá, né? E pior é que é verdade. Então, a criança, quando ela dorme mais, ela tem uma propensão maior a liberar mais GH. E vários outros hormônios também estão relacionados com o sono. A estabilização do humor, a consolidação da memória, a termorregulação. Então, a gente tem muitas funções que acontecem primariamente no sono. Então, não é à toa que é 1/3 da vida que a gente dorme. A natureza é tão perfeita, então a gente precisa... Eu acho que está vindo um movimento da gente respeitar mais o sono. O sono tem funções, ele não é um momento de descanso, ele tem as suas funções. Priscila Gubiotti. Doutora, bom dia. Eu tenho uma dúvida em relação ao horário. Tem diferença se a gente, vamos supor que para mim 8 horas de sono seja o bom para o meu organismo. Tem uma diferença eu dormir entre, sei lá, 10 da noite e dormir às 8 horas, ou se eu for dormir meia-noite, enfim, se eu trocar aí os horários?
Bom dia, Priscila. É muito, muito importante essa pergunta, porque a gente vê agora na internet uma rigidez nos horários. Ah, se você não dormir esse horário, você perdeu a melhor. Isso tudo é mentira, não existe. O que existe? A maioria das pessoas, se a gente fizer uma curva de Gauss, 95% das pessoas, elas têm um cronotipo intermediário, uma preferência circadiana para dormir e acordar ao redor das 10 da noite, ao redor das 6 da manhã. Mas isso não vale para todo mundo. Existem os vespertinos, as pessoas que têm uma preferência circadiana mais notívaga, e eu me incluo nesse grupo, e os matutinos, que são os que têm uma preferência circadiana matutina. Então, a tua melhor hora de dormir e acordar é você que sabe, e você só vai descobrir testando. Então, assim, se você tiver a liberdade, considerando que você está num ambiente adequado de sono e que você não está se impondo ficar acordado, porque a gente tem feito muito isso com tela celular, né? A gente se estimula. Mas assim, sentir qual é a tua hora de dormir. Então, a minha hora ideal de dormir é entre 11h30 e meia-noite. A minha hora ideal de acordar é entre 7h30 e 8 da manhã. Então, se eu consigo, na minha rotina, adequar esse bloco de sono nesse lugar, perfeito. Se eu não consigo, o ideal é manter o tempo total de sono entre 7 e 9 horas, que é o que a gente idealiza para a maioria das pessoas. Existem os super matutinos, né? Então, para eles, acordar 4h30, 5 da manhã está super ok, 8, 8h30 da noite eles estão dormindo. O que a gente não pode é se impor uma rotina de acordar, então tá na moda o Clube das 5, Academia 5, se você fizer atividade física às 5 horas da manhã, você vai performar melhor. Isso é tudo mentira, não existe isso, tá bom? A gente tem que respeitar a nossa fisiologia. Ana Lu. Muito bom dia, doutora. Eu vou engatar minha pergunta aqui na da Priscila Gubiotti. Nisso dos horários, as pessoas que trocam o dia pela noite, prejudica o sono? Porque se a pessoa dormir, às vezes, de repente, 8 horas à tarde, virar à noite, é um sono diferente? É um sono muito diferente. Isso acontece nos trabalhadores em turno. A gente tem uma categoria de transtornos do sono dentro dos ritmos, né, dos transtornos de ritmo circadiano, que chama transtorno do trabalhador em turno, né? E o que acontece? O nosso organismo, nós somos seres vivos diurnos. Então, o nosso organismo, ele foi construído para estar em vigília de dia e estar em repouso à noite. E toda a circuitaria metabólica e de hormônios, então, por exemplo, a gente tem uma espécie de uma paralisação do nosso sistema geniturinário, a gente não faz xixi à noite, a gente não sente fome à noite, a gente tem uma adaptação térmica diferente à noite. E isso, se a gente inverte, o nosso organismo se confunde bastante, a gente perde um pouco a eficiência dessas funções. E sem falar que a melatonina, que é o nosso hormônio da noite, eu já falei isso aqui há algum tempo atrás, a melatonina não é o hormônio do sono, a melatonina é o hormônio da noite. A gente só produz melatonina no escuro, e a melatonina é importante para a sinalização das células delas fazerem o que elas têm que fazer à noite. Então é muito difícil a célula exercer a sua função à noite sem a melatonina. Então o que acontece com quem faz essa inversão, né? Troca a noite pelo dia, que acontece muito com o trabalhador em turno. A gente tem e tanto é que é por isso que eles têm um adicional noturno, né? Eles têm uma expectativa de vida menor, uma sobrevida menor, uma altíssima chance de desenvolver doenças crônico-metabólicas, doenças cardiovasculares, eles têm um risco aumentado para infarto, para câncer, para uma série de condições, e a gente já sabe que isso é em decorrência deles terem feito essa inversão de ritmo. Então, é muito ruim a gente trocar o dia pela noite. Ana Perissé. Bom dia. Doutora que está aqui conosco. Sim. Clara, didática, assim, falando de uma maneira que eu, como leigo, entendo. De cara, diz, dormir pouco, dói mais. Entre outras coisas, engorda. Engorda. E outras coisas. Aí eu fiquei pensando no seguinte, viu, doutora? Eu tenho um gato lá em casa chamado Faísca, o desgraçado dorme o dia inteiro. É gordo. É gordo, é gordo. O Faísca é gordo, o desgramado é gordo. Mas esse danado só dorme o dia inteiro, pô. Agora estou descobrindo. Doutor André, muito grato pela sua gentileza mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, obrigada. Um abraço. Muito obrigado. Tá aí a doutora Andréa,
doutora Andréa Toscanini, ela é do Laboratório de Sono da Universidade de São Paulo. Mas é impressionante as coisas, né? Que a gente Pois aprende é. aqui, não? Muita coisa, muita coisa. Você dorme bem, dorme cedo? Mas eu sou dessa turma que acorda cedo, como Acorda ela cedo. falou. Eu gosto de acordar cedo. Mas sempre foi assim, porque dizem que você vai chegando a uma certa idade, Não, você peraí, quando... não muda de assunto. Não, pera um pouquinho. Não. Só porque eu tenho mais de 70 anos, ela já falou da idade. Não, mas é verdade. É. Dizem, né? Será? Ou você sempre foi assim, ou depois de um tempo? Pô, sempre trabalhei muito cedo. Quando eu dava aula, eu levantava cedo. Quando eu trabalhava de manhã lá na CBN, eu levantava cedo. Mas eu também tinha de dormir tarde. Trabalhava na Cultura à noite, por exemplo, tem Roda Viva terminava à tarde. Sim. Entende? Agora, eu gosto de levantar cedo. Eu gosto. Não me faz... Tem gente que não gosta, eu gosto. Eu também prefiro É. levantar cedo. Não tão cedo, não às 3 horas da manhã. Mas assim, 6 horas para mim tá ótimo.